Olá, tudo bem? Na aula anterior, nós aprendemos como está abrindo a operação, nós vimos também como faz alguns tipos de ordem, ordem a mercado, ordem pendente, nós vimos também como colocar os lotes, deixei para você também uma sugestão da quantidade de lotes para colocar de acordo com o dinheiro que você tem investido na corretora. Baseado no dinheiro que você tem na sua corretora, eu deixei lá então essa sugestão de lote. Espero que você possa fazer bom uso e não coloque um lote maior do que a sua conta pode aguentar, porque senão você vai acabar perdendo seu dinheiro. Trabalhe com lote pequeno e vai aumentando o saldo da sua conta aos poucos, ok? Se você se recorda bem, se você assistiu a aula anterior até o final, você observou que eu deixei uma operação em aberto, em Euro-USD, aproveitando até o lucro das operações da aula anterior. Tive um lucro de US$ 8 e eu deixei uma operação aberta para perder, se caso perdesse, US$ 4 e se caso ganhasse, para ganhar US$ 5. E hoje nós vamos ver o que aconteceu com essa operação. Vamos ver se essa operação ela já se encerrou, se ela pegou o ganho ou se ela pegou a perda, ou se ainda continua em aberto. Vamos lá. Estamos aqui na tela, estamos aqui na plataforma do MT5 com a corretora XM, e aqui, ó, a M30, o lote 0.01, você pode verificar o lote aqui no canto superior esquerdo, 0.01, e você pode observar que a operação não está mais aqui, ela não está mais aberta. Ontem eu abri a operação mais ou menos nesse nível aqui, ó, mais ou menos aqui. Foi uma operação de compra. Eu entrei com a operação de compra aqui nesse nível. Eu vou até modificar aqui, ó. Eu vou colocar essa linha horizontal maior e vou colocar uma outra cor. Vou colocar a cor marrom. A gente vai conseguir visualizar na tela. O marrom não achei que ficou legal. Vou colocar então a cor branca. Está aqui a cor branca. A minha entrada foi mais ou menos nessa região. Depois a gente pode estar confirmando onde foi a entrada. E o stop gain, eu coloquei o stop gain aqui nessa região. Estou apertando o Ctrl, vou clicar em cima da linha, segurar e arrastar para cima. Eu coloquei o ganho, se eu não me engano, mais ou menos nessa região. Eu até falei para você que eu gosto de colocar o ganho um pouco antes da resistência ou um pouco antes do suporte. Tem essa resistência aqui nessa linha amarela, baseado aqui. Tem uma outra resistência aqui em cima, baseado com esse padrão aqui. E o stop loss, eu havia colocado aqui embaixo. E quando eu coloquei o stop loss aqui embaixo, eu falei que eu poderia ter deixado ele aqui, abaixo desse suporte, essa linha aqui amarela, abaixo desse suporte, ou poderia deixar ele aqui. Como eu estava operando com lucro, já estava com lucro de US$ 8, e colocando o stop loss aqui nessa região, seria um stop loss de US$ 4, a metade daquilo que eu tinha ganho, então eu optei por deixar a perca aqui nesse nível. E nós vamos ver o que aconteceu adiante. Uma coisa que eu não fiz ontem, aqui, ó, vou mostrar para você. Aqui é um suporte, o preço subiu, ficou consolidado aqui, ele voltou a subir e fez aqui essa resistência. Depois esse preço ele caiu e ele acabou deixando aqui um suporte. E eu não marquei esse suporte aqui, ó. Que aqui foi um suporte, o preço desceu, fechou aqui com esse candle vermelho e abriu nesse verde aqui, candle positivo. Depois veio de novo, não passou essa região e voltou a subir. E o preço subiu fazendo essa outra resistência. O preço subiu fazendo essa outra resistência. Para depois o preço vir aqui cair. E essa linha que era suporte, o preço aqui caiu, ele passa a ser resistência. Vamos ver se teve alguma relação essa resistência
com o preço no dia de hoje, no caso, já que eu abri a operação ontem. Ontem eu abri a operação, vou deixar aqui marcado, nesse nível aqui, que é essa linha branca. Uma operação de compra. Se é uma operação de compra, então eu estava na expectativa do preço subir. Vou colocar aqui uma seta verde para você ver que eu estava com a expectativa desse preço subir. Vou deixar um pouco mais largo. Aqui, ó. Essa era a minha expectativa do preço desse nível aqui e para cima. Se caso o preço viesse para baixo, como já está mostrando aqui no gráfico, seria o meu loss. E podemos observar que entrando na operação aqui, essa operação ela ficou negativa, porque o preço está trabalhando abaixo. Ficou negativa. Essa linha vertical tracejada é a separação do dia. Hoje é quarta-feira. Ontem foi terça. Então, esse aqui é o dia de terça e aqui é o dia de quarta. Passou de um dia para o outro. O preço veio, chegou nessa região aqui, nesse candle, ele bateu nesse suporte, subiu. Ameaçou cair aqui e voltou. Ameaçou cair aqui e voltou. Depois ameaçou romper novamente, indo lá próximo do loss e voltou. Vamos ver o que aconteceu nos candles seguinte. Eu vou apertar aqui o F12 e vamos acompanhar candle a candle. Candle negativo aqui, próximo do suporte. Aqui encostou no suporte, chegou a romper e fechou bem em cima do suporte. Próximo candle, veio um candle positivo, fortalecendo esse suporte. Veja que aqui tem um fechamento, aqui na esquerda, ó. Olha o meu mouse. Aqui na esquerda, tem um fechamento desse preço, a abertura desse verde. Ficou aqui um possível suporte. Traçou a linha aqui e respeitou esse suporte nessa região, subiu, desceu e bateu aqui de novo e subiu. Não sei dizer para você ainda se o preço ele caiu ou se ele subiu. Vamos atentar. Aqui nessa região, vou considerar então mais um toque no suporte. Se eu tenho aqui um suporte, ele tocou uma vez e subiu, esse suporte ele está um pouquinho forte. Se ele veio, tocou de novo e subiu, esse suporte ele fica ainda mais fortalecido. Se ele fica mais fortalecido, é porque ele está mais difícil do preço romper essa zona de preço aqui. Aqui pode ser uma região, uma zona de compradores. Vamos verificar no próximo candle. Próximo candle negativo e está fechando aqui no suporte. A operação ficou negativa. Abaixo dessa linha branca, a operação está negativa. Olha só como está respeitando esse suporte. Vou até aumentar aqui, ó. Esse candle ele fechou negativo e esse aqui fechou positivo. Vamos ver o próximo candle. O próximo candle ele está aqui para cima, porém ele teve uma força aí, ó, nesse candle ele me mostra que ele teve uma força vendedora, porque esse pavio é bem maior que o corpo. Vamos ver o candle seguinte. Veio um candle aqui, ó, negativo, porém com pavio embaixo. O pavio é maior que o corpo. Isso aqui pode ser um sinal de entrada de compradores. Por enquanto, a operação está aberta. Não chegou nem no loss e não chegou no ganho ainda. Vamos atentar o próximo candle. Fez um candle aqui meio que positivo. Candle pequeno, sem muita força. Aqui já tem um candle um pouco maior. Esse candle ainda não é um candle de força. Por que que não é um candle de força? Eu não considero um candle de força. Porque ele tem sombra na parte de baixo e na parte de cima. As sombras é até menor que o corpo. Mas eu gosto dessa sombra estar um pouquinho menor ainda para eu considerar um candle de força. Como se, aqui, ó, não sei se o mouse vai tampar para você, um pavio mais ou menos desse tamanho aqui, ó, onde o mouse aqui cobriu, ó, mais ou menos desse tamanho. É um pavio aí que eu aceito mais para entrar em operação. E aqui eu entrei na operação, veja que o pavio é pequeno, ó. Eu entrei na operação aqui, era para entrar um pouquinho mais acima, mas eu entrei só para poder mostrar para você como que funcionaria uma ordem a mercado aqui na moeda, aqui no par de moeda euro-USD. Vamos ver o próximo candle. Próximo candle, veja que aqui onde foi a entrada da minha operação, acabou se tornando meio que uma resistência, porque o preço ele veio e caiu. Ficou
um candle negativo. Vamos ver o próximo candle. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Achei lindo isso aqui, viu? Olha o que esse aqui sim eu já considero um candle de força, porque apesar de ter um pavio meio que até grandinho, mas olha o tamanho do corpo. Então eu vou considerar isso aqui mais um candle de força. E aqui, quando esse candle fechou aqui em cima e a minha entrada foi nessa linha branca, essa operação, por enquanto, ela está positiva. Vamos ver o próximo candle. Próximo candle veio negativo. Ainda está acima da linha da minha entrada, mas por enquanto ainda está positivo essa operação. Veio aqui, ó, voltou aqui para o meu 0 a 0, ou até mesmo levemente negativo essa minha operação. Vamos ver o próximo. Antes de ver o próximo, aqui tem uma questão interessante. Isso daqui, como teve esse candle de força, rompendo essa zona de preço, que porventura é a entrada da minha operação, isso daqui pode ser um pullback, um descanso para o gráfico subir. Ou ele pode vir e cair. Pode acontecer a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a retração Fibonacci, a ferramenta que está aqui em cima no menu. Vou aqui, ó. Vou clicar aqui de baixo para cima, que eu estou na expectativa que esse preço ele possa subir. E vou levar até a ponta do pavio aqui, ó. Repare que o 50% está aqui nesse nível, que o 61,8 está bem na região onde eu entrei na operação, onde eu entrei comprado. Vamos ver o próximo candle. O próximo candle ele veio mais abaixo ainda. Ele veio mais abaixo, rompendo o nível de 61,8 e chegando próximo aqui da abertura desse candle grande verde. Como fez isso? Eu vou até tirar essa Fibonacci. Tirei a Fibonacci e vamos ver o próximo candle. Próximo candle, ele veio aí positivo. Vamos ver o próximo. Ele caiu, subiu. Esse candle, na teoria, ele é negativo. Por que que ele é negativo? Ele é negativo porque a abertura foi aqui e o fechamento foi abaixo da abertura. Ele acaba se tornando um candle negativo. No entanto, como ele deixou esse pavio grande embaixo, um pavio aí maior que o corpo, 2 vezes ou mais maior que o corpo, eu considero aqui entrada de compradores. Se foi compradores que entrou e fez o mercado subir, eu ainda não sei. Pode ser que o preço caiu e depois subiu. Vamos ver. Próximo candle. Olha só. Eu falei que era entrada de compradores, mas o próximo candle foi negativo. Entrada de vendedores. E repare que o preço está consolidado nessa região aqui, ó. Se nós for colocar aqui, ó, aqui é uma outra resistência, porque formou aqui esse padrão de candle aqui, ó. Então aqui acaba sendo uma outra resistência. Vamos ver mais adiante. O preço ele veio e caiu e rompeu esse suporte. Ele pode ter rompido e pego o meu loss, ou pode ter sido um falso rompimento, ou pode ter sido um falso rompimento para o preço subir. Eu vou pegar aqui esse suporte e vou ajustar ele mais aqui nesse candle aqui, ó. Assim. Isso, eu baixei um pouco mais. Só para ficar justinho aqui. Antes eu não tinha essa formação aqui, antes eu não tinha essa estrutura aqui do preço. Agora eu tenho. E aqui rompeu. Vamos ver se veio a venda, né? No caso, continuou caindo e pegou o meu stop. Se eu tivesse na frente do computador, eu não entraria numa operação de venda aqui, porque eu estou na operação comprado. Por que que eu não entraria? Porque como eu já estou na operação comprado, eu vou esperar essa operação se encerrar para depois eu entrar em outra operação. Era assim que eu teria feito se eu estivesse na frente do computador nesse momento. Olha só, falso rompimento. Ameaçou romper, mas voltou de novo para essa região de consolidação do preço, para essa região aí de lateralização. E essa semana, em especial, o dólar está trabalhando com força. Se o dólar está trabalhando com força, o dólar está forte, por isso que teve essa queda aqui nesse par de moeda. Coisas que você vai aprendendo a cada aula, a cada vídeo, e depois na nossa sala ao vivo, ou até mesmo nas aulas gravadas posteriormente. Próximo
candle. O preço, ele abriu aqui, ele voltou, chegou a testar novamente o suporte e subiu. Esse daqui, ele é um candle negativo porque a sua abertura, porque o seu fechamento está abaixo da abertura, porém o fechamento foi bem próximo da abertura. Como tem esse pavio grande aqui na parte de baixo, eu considero isso aqui um candle de força, eu considero isso aqui um candle de rejeição comprador. Eu considero entrada de compradores aqui. Vamos ver o candle a seguir. No candle a seguir, veio um candle aí positivo. Tem pavio para cima e tem pavio para baixo. Não chega a ser um candle de força e também não um candle de rejeição, como eu gosto. Como, por exemplo, esse daqui. Eu gosto de um candle parecido com esse daqui para me mostrar a força do preço que ele pode subir. No entanto, o preço, ele faz o que ele quer. Eu fiquei na expectativa que o preço subiria, que o preço iria subir aqui nesse candle, depois desse candle, o preço caiu. Veio aqui e subiu um pouco e está aí próximo da minha região de entrada na operação. Próximo candle. Chegou a ficar positivo essa operação, voltou e ficou negativo. E aqui é um candle de rejeição vendedor. Por quê? O fechamento está abaixo da abertura. Os compradores tentaram subir esse preço, porém a força dos vendedores foi maior, jogou o preço para baixo. E se você observar, o preço ele chegou próximo a essa resistência, não conseguiu passar e voltou. Vamos ver o próximo candle. Nossa, olha o próximo candle. Força vendedora, mas na verdade foi uma movimentação do preço aí de compradores e jogou o preço para cima, rompendo essa resistência. Tendo esses dois candle, o que eu posso estar falando para você, agora que já passou? Que os compradores vieram, chegou aqui, teve uma resistência, então eles deram uma relaxada. Eles relaxaram para ter força e vir trabalhar com o preço aqui para cima. Então, eles veio, descansou e subiu com força, rompendo esse nível. Repare que ainda não chegou no ganho e agora está bem mais longe do loss. Essa operação, nesse momento, está positiva. Próximo candle. Continuou subindo ainda mais e vamos deixar a operação rolar. E é aí que eu quero mostrar aqui para você, ó. Lembra que aqui antes era uma resistência? Na verdade, eu falei que aqui antes era um suporte, né? Tracei como suporte. Aqui era um suporte, subiu, desceu, respeitou e rompeu. Quando rompeu, isso aqui passa a ser uma resistência. Essa resistência aqui, o preço ele também passou, começou a trabalhar em cima, acima. Vamos ver o próximo candle. Próximo candle deu uma segurada nessa resistência. Se o preço está trabalhando acima, isso que é resistência passa a ser suporte. Vamos ver o próximo candle. Próximo candle, veja que não conseguiu passar, não conseguiu sustentar essa subida e fechou aqui abaixo. Pode acontecer do preço voltar aqui, cair, pegar o loss e ter subido. Vamos ver o que ele fez. Ou só ter descansado, já que ele rompeu uma resistência, o preço ele dá uma recuada, dá uma relaxada, para depois pegar impulso e subir. Vamos ver o que aconteceu. Repare aqui, ó, que ele já rompeu de novo, trabalhou acima e está trabalhando acima dessa resistência, que agora passa a ser suporte. E o stop gain, o meu ganho está bem aqui, meu take profit está bem aqui, ó, está bem pertinho. Vamos ver o que aconteceu. Nossa, olha só que maravilha. O próximo candle que se formou foi um candle de força e ele pegou aí o meu ganho, provavelmente pegou o meu ganho, a gente vai verificar, e não pegou meu stop loss, foi lá no meu ganho e chegou aqui nessa resistência, rompeu, chegou nessa outra resistência e ele deu uma segurada. Então, essa operação foi de ganho. Vamos ver. Repare que ele subiu mais ainda. Vamos ver o próximo. Deu uma segurada aqui. E a gente pode ver já as linhas horizontais verde e vermelha aqui. É onde o preço está trabalhando agora. Mas ele está um pouquinho mais para frente. Ah, aqui já é esse candle. Ele está trabalhando aqui agora. Olha só para você ver como é super interessante essa questão do fundo duplo. Lembrando que o fundo duplo, eu coloquei aqui, ó, havia traçado ele aqui
e aqui. E eu tive o fundo duplo. O preço, ele até tentou romper esse nível de suporte, mas foram rompimentos falsos. E o preço, ele trabalhou nessa região aqui de preço para depois ele vir e subir e deu o ganho. Eu vou apagar todas essas informações que estão aqui. Essas que eu coloquei agora nessa explicação. Vamos ver aqui, vou deletar, vou deixar só as linhas que eu havia deixado ontem. E aí o que eu vou fazer, ó, para eu ver aqui o histórico da negociação, aqui na tela vai ser aqui, ó. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, histórico de negociação. Vou clicar e o que você vai observar aí, ó, eu não sei em qual tela que você está assistindo, às vezes você está no celular, não vai ver uma linha tracejada, pontilhada que está aqui, ó. Eu vou dar um zoom. Aqui ontem foi o local da minha entrada, dessa minha operação, aqui nessa região. Bem aqui, ó. E você pode ver que o preço, os candle, ele veio para baixo, mas depois ele foi e subiu conforme nós vimos. E aqui, ó, tem a linha pontilhada, onde foi a entrada na operação. Vou diminuir o zoom de novo. Onde foi a entrada na operação e aqui onde foi o término da operação. Nesse caso, operação de ganho. Eu vou clicar com o botão direito. Repare que aqui não tem seta nenhuma. Eu vou clicar com o botão direito para colocar esse gráfico em segundo plano. Se você reparar, esse candle verde está acima da linha laranja. E esse também. Eu vou colocar ele como segundo plano. Você vai ver que essa linha amarela vai ficar por cima do candle e vai aparecer uma setinha aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, propriedades. Aqui nessa aba comum tem aqui, ó, gráfico em primeiro plano. Vou tirar e vou dar um OK. E aqui apareceu a setinha, ó. Aqui foi onde terminou a minha operação, que estava girando aí em torno de $5. Vamos só confirmar lá no histórico para ver se é isso mesmo. Uma operação que eu abri ontem e passou para o dia de hoje. E deu o ganho, está aqui. Como está em segundo plano, olha o que eu falei, a linha laranja acima do candle agora. Vamos dar uma olhada no histórico. Vou abrir aqui o histórico. Vou clicar na caixa de ferramenta. Abriu essa aba aqui de negociação. Aqui está o saldo agora. Lembra que a conta começou com $1.000? Agora ela está com $1.015. Vou clicar aqui no histórico e vou aumentar aqui um pouco a janela. Repare que aqui está as operações que eu fiz ontem, 4,50, 3,50, que eu estava te explicando. E aqui foi a operação de ganho. Olha só a operação de ganho. Quando pega o gain cheio, fica verde aqui. Quando pega o stop móvel, fica aqui assim, que é um stop loss, mas acabou positivo porque eu ativei o break-even. Caso você não lembra, dá uma olhada na aula anterior. E esse aqui, ó, que não tá nem vermelho e nem verde, são as operações que eu fechei na mão. Na aula anterior eu mostrei para você como é que fecha a operação na mão. E aqui está a operação de ganho de 5,75 referente a esse ativo aqui, EURUSD, e está aqui o histórico da negociação aqui na tela e aqui o histórico da conta. Bem interessante, né? Gostou? Eu vou colocar uma outra coisa aqui para você. O que eu vou estar colocando aqui para você, vou até fechar aqui para eu falar com você sobre outro assunto. Vou deixar aqui assim. Estratégias que o trader pode utilizar. Nós vimos no treinamento, lá no começo do nosso treinamento, que existe day trade ou day trader. Day trader é o personagem e trade é a realização da operação. São operações que começam e terminam em 24 horas. Em 24 horas. Isso é o day trade. Temos também, lá na aula, falando sobre o swing trade. Swing trade são operações, vou colocar assim para poder ficar ali na tela ajustado, são operações que duram mais
de um dia. Day trade são operações que começam e se terminam dentro de 24 horas, ou seja, no mesmo dia. E o swing trade são operações que demoram mais de um dia ou até mesmo semanas. Isso é o swing trade. A corretora, isso é o swing trade. Eu vou anotar aqui também, ó. Day trade, até um dia. Até um dia. Swing trade, mais que um dia. O que que acontece? O que que acontece? Por que que eu coloquei esses dois aqui assim? Operações de day trade, por exemplo, aqui começa um dia, nessa linha pontilhada, e nessa outra linha pontilhada acaba o dia anterior e já começa o seguinte. Se eu começar uma operação aqui nesse nível e essa operação terminar aqui nesse nível, por exemplo, seja ela de compra ou de venda, essa operação daqui para cá, ela demorou mais ou menos umas 20 horas. Porém, essas 20 horas foi dentro de um mesmo dia. Essa operação foi uma operação de day trade, ok? Operação de day trade são operações que começam no mesmo dia e terminam no mesmo dia. Pode ser começar aqui já logo no início do pregão ou pode ser no final do pregão. Vai ser operação de day trade. Se for alguma coisa, alguma operação que começou aqui, por exemplo, de venda, começou aqui e terminou aqui, também é uma operação de day trade, que eu vou mostrar para você. Essa operação minha começou aqui e terminou aqui. Ela demorou também mais ou menos umas 20 horas, tá? Porém, essa minha operação, apesar de eu ter aberto para um day trade, ela acabou não se tornando um day trade, e sim um swing trade. Por quê? Como aqui é a divisão de um dia para o outro, essa operação que iniciou aqui e acabou aqui foi um swing trade, porque é entendido de um dia para o outro, do dia 6 de setembro ao dia 7 de setembro, é entendido que o quê? Que é um dia para o outro, então é um swing trade. Independentemente, se eu começasse, por exemplo, a operação aqui e ela e acabasse no outro dia, também era swing trade. Comecei a operação nesse último candle. Demorou uma hora a operação, mas foi para o outro dia. Isso é um swing trade. E a corretora, ela ganha dinheiro de duas maneiras. Com day trade, o que acontece? Ela vai ganhar o dinheiro quando nós abrir a operação, que vai ter o spread. É cobrado o spread no momento que se abre a operação. E a corretora vai ganhar aí um valor que você viu na aula anterior. Já no swing trade, a corretora, quando você abriu o swing trade, quando você abriu a operação e se tornou um swing trade, a corretora ela já ganhou o dinheiro com spread. Então ela não vai cobrar o spread novamente de você. O que será cobrado? Será cobrado o swap ou permanência. Vou colocar aqui mais abaixo para você poder visualizar. Será cobrado esse valor aqui. Diretamente aí na plataforma vai ser cobrado isso. Eu vou te mostrar onde vai aparecer. O spread não aparece. Aparece só no momento que você abre a operação. Se você olhar no canto inferior direito, você vai reparar que o spread já foi descontado já na sua operação. E a sua operação segue o caminho. Já o swap, quando vira de um dia para o outro, o swap ele é cobrado também. Esse swap que é cobrado, ele é cobrado de acordo com o tamanho do seu lote. Repare que essa minha operação foi 0,01 lote. Com isso, o swap será cobrado referente ao tamanho do lote. Como eu vou ver essa informação? Eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, vou clicar nela e repare que eu estou aqui na aba histórico, tá? E aqui está a aba histórico. Olha aqui, ó, swap. Para essa operação minha ficar de um dia para o outro, foi cobrado 10 cents de swap. Isso mesmo, 10 centavos, né? 10 centavos de dólares, 10 cents. Para a operação girar de um dia para o outro. Se porventura essa minha operação ficar aberta 5 dias,
serão cobrados, então, 50 cents, porque serão 5 dias de swing trade. Se a operação ficou aberta 30 dias, aí você vai multiplicar o 30 por esses 10 cents. Isso se a sua operação for de 0,01. Agora, vamos imaginar que o lote que eu esteja trabalhando seja de 0,10. Se fosse um lote de 0,10, você concorda comigo que 0,10 é 10 vezes mais que 0,1? Isso mesmo, porque se eu vou colocar aqui, ó, 0, 0,2, 0, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serão 10 vezes mais. Se serão 10 vezes mais, se eu tiver com lote, vou até deixar aqui, ó. Se eu tiver com lote de 0,10, então aqui não seria 10 cents, seria $1. E aí vai cobrar $1 por operação. Se a sua operação estiver positiva e bem positiva, esse swap não vai fazer diferença na sua operação. O ruim é se o seu swing trade estiver negativo, e aí vai ter essa cobrança aí e vai ficar um pouco mais negativa a sua conta. Mas depois, se alcançar o seu alvo, vai ter valido muito a pena você ter pago o swap. Se aqui fosse um lote, e essa operação durou de um dia para o outro, o swap aqui seria de $10. Se aumenta aqui o swap para $10 usando um lote, se essa minha operação eu tivesse aberto ela com um lote, aqui teria $10, então aqui também teria $500. Isso mesmo, presta atenção. Olha só, vou retomar aqui. 0,01. 0,01 por dia no swing trade vai cobrar 10 cents. E se eu tiver o lucro na operação, o ganho, conforme foi essa operação, foi 5,75. Se aqui eu tivesse colocado um lote de 0,10 e entrado na operação, aqui o swap teria sido de $1 e o ganho teria sido de $57,50. Valeu bem a pena, né? Segurar a operação, você vai pagar o spread, vai pagar o swap, porém teve lá $57 de lucro. Caso fosse um lote, o que iria acontecer? Sendo um lote, aqui seria $10 de swap, estaria pagando automaticamente para a corretora, e em contrapartida, aqui seria $575, até mais do que eu falei, né? $575 de lucro. Com $575 de lucro, o lucro, tá? A corretora, o lucro seu, a corretora já teria descontado. A corretora já teria descontado $10 de swap, mais os $16 do spread. Nessa operação com lote, a corretora então teria ganho $26 com um lote, $26, e você teria ganho $575. É dessa maneira que funciona aqui a questão do lote. Eu ainda vou manter o lote de 0,01, que é para poder fazer outras experiências aqui, outras operações. E quando eu for utilizar a estratégia, eu vou utilizar o lote de 0,10, se caso eu ainda tiver na conta os $1.000. Conforme eu for fazer o teste aqui, se caso de repente der um prejuízo muito grande, talvez não vou ter mais os $1.000, ou vou ter até mais. Essa foi então a explicação de day trade, como a corretora ganha dinheiro com o day trade, com o spread, cada operação que se abre, e no swing trade, a corretora cobra um swap, que é a permanência. No caso aqui do euro-dólar, 0,01 lote foram 10 cents. Se você operar na Bolsa de Valores brasileira, quando você vai operar, isso são as pessoas que me falaram, tá? Eu nunca operei na Bolsa brasileira, operando com as corretoras que tem aqui no Brasil. Mas o que algumas pessoas falam, quando você vai operar,
você tem que escolher se você vai fazer um day trade ou se você vai fazer um swing trade. Vamos imaginar que você está lá na operação e a sua plataforma está configurada para fazer day trade. E você entra numa operação no final do dia. Uma operação igual essa daqui, ó. Vamos dizer, a gente está no mercado financeiro nacional aqui do Brasil. Essa operação foi uma operação de ganho. Mas se você está na operação na Bolsa de Valores aqui do Brasil e está como day trade, quando chegar o final do dia, quer você queira, quer você não, a operação ela é encerrada. Essa operação ela é encerrada, porque você está numa operação de day trade e não de swing trade. Com isso, você não pode estar passando a operação para outro dia. E você tem que cancelar essa operação manualmente de day trade. Se você não cancelar essa operação manualmente e deixar a própria plataforma da corretora tirar você da operação, além de você ter o prejuízo na operação, a corretora ainda cobra uma multa, porque você estava operando como day trade e a operação iria passar para swing trade. Isso iria gerar uma penalização para você. Só para nível de curiosidade, tá? No mercado Forex, no mercado internacional, não tem esse tipo de problema. Se você entra numa operação de day trade, mas você vê que ela tem um potencial de virar um bom swing trade, deixa a operação rolar. Não vai ser cobrado nada mais de você, além do spread quando você abriu a operação e do swap conforme os dias vão passando. Vamos dar uma olhada se temos alguma oportunidade para abrir alguma operação para eu abrir agora, na parte da tarde. Vou vir aqui, ó, vou aqui nessa seta verde e vermelha. Eu já estou com a tela do Euro-USD aqui aberta. Vou colocar o USD-JPY, GBP-USD, USD-CAD, USD-CHF, AUD-USD, NZD-USD. Tudo bagunçado. Vou colocar novamente aquele gráfico limpo. Já deixei todos os gráficos aqui configurados e vou colocar todos em M30. Pronto, eu coloquei todos em M30 e já estão todos com o template que eu escolhi. O mercado Forex, como você sabe, ele funciona 24 horas. Porém, existem momentos do dia que o mercado ele não movimenta muito, como, por exemplo, no final do dia e no começo do dia, que é essa região aqui, ó, final do dia e começo do dia. Veja que não tem muita movimentação, os candles são pequenos, eles não têm muita direção. Conforme vai ter na abertura do mercado asiático, vai ter na abertura do mercado europeu e depois o americano, é que o mercado começa a movimentar. Por exemplo, aqui, abriu o mercado e aqui é a abertura do mercado asiático. Aqui é a abertura do mercado europeu. E aqui é a abertura do mercado americano, mais ou menos nessas regiões. Você pode reparar que os candles eles ficam maiores nesses horários do dia, porque tem mais pessoas, existem mais personagens, tem mais traders realizando operação de trade nesses horários aqui, que é quando as bolsas de valores estão abertas aí no mundo afora. O que eu vou fazer aqui? Vou começar primeiro por Euro-USD. Vou tirar aqui, que eu tinha colocado na aula anterior, e vou colocar o suporte. Tá aqui o suporte, eu vou deixar ele na cor laranja, só para diferenciar dos candles. Veio, respeitou aqui o suporte, conforme nós já vimos, e o preço subiu. Eu vou voltar um pouco aqui o gráfico, porque eu sei que aqui tem uma resistência, e o preço já passou essa resistência. O que era antes resistência, passou agora a ser suporte. Temos que ver como o preço irá se comportar a partir de agora. Agora já é final do dia, final do mercado. Então, o mercado ele tende a ficar um pouco mais parado. No começo do dia também, para depois, na abertura do mercado asiático, o mercado começar a andar. Hoje é dia 7 de setembro, hoje é feriado no Brasil, dia da independência. Porém, esse mercado é um mercado internacional. Então, o mercado Forex, ele funciona normalmente. Agora, o mercado Forex ele vai ficar mais um pouco parado, em feriado que seja principalmente feriado nos Estados Unidos,
Quando é feriado no quando é feriado nos Estados Unidos, o mercado ele fica muito parado, porque tudo aquilo que gira em torno do dólar fica parado por conta dos feriados bancários que tem nos Estados Unidos. Como aqui nós estamos trabalhando os pares de moeda, você pode olhar aqui no rodapé, tudo relacionado ao dólar, no feriado bancário americano, os pares de moeda ficam bem parados, bem paralisados. E como você viu nas aulas teóricas, você sabe que o mercado americano ele é responsável por 62%, segundo o FMI, na movimentação do mercado. Então, é mais que a metade. Os Estados Unidos representa mais que a metade dos traders na Bolsa de Valores. Por isso, quando tem um feriado bancário americano, o mercado ele fica bem parado, bem difícil de trabalhar. Diferente, por exemplo, do Brasil, que o Brasil é um mercado pequeno, perto do mercado internacional, e ele é bem significante perto do mercado de Forex. Então, por isso, com um feriado aqui no Brasil, a Bolsa de Valores, em especial aqui o Forex, já que é o nosso assunto, trabalhou normalmente. Tracei aqui suporte e resistência, não vejo aí nenhuma operação nesse momento. O SDJPY subiu bastante também. Vou diminuir aqui um pouco o zoom. Eu reparo o seguinte, que subiu demais. Tem uma LTA aqui, e essa LTA ela foi rompida. Uma grande probabilidade desse preço dele vir um pouco mais para baixo. Como ele rompeu aqui, ele pode fazer um pullback para cima, para depois ele vir para baixo. Até onde ele pode vir para baixo? Vou traçar aqui a Fibonacci, Vou traçar aqui a Fibonacci, vou diminuir um pouco o zoom e vou puxar essa fibra para cá. E vou deixar essa fibra aqui, vou aumentar o zoom. Minha expectativa é do preço. Como o preço subiu até aqui, a primeira expectativa foi alcançada, que é 23,6 da fibra, essa região. As próximas regiões, que é a minha expectativa desse preço, esse preço ele pode alcançar. Vou deixar aqui uma cor diferente, vou deixar uma cor vermelha. 38,2 da FIBO, 50% da FIBO e 61,8% da FIBO. Essa é a minha expectativa de um possível recuo no USDJPY. Pode acontecer também desse par de moeda ele subir, fazer um topo duplo, para depois ele cair. Se tem isso como expectativa, isso aqui acaba se tornando uma resistência. Vamos ver se o preço vai voltar a tocar nessa resistência ou se ele vai cair direto ou fazendo zigue-zague, né? Como você sabe, o preço ele não sobe em linha reta, e aqui subiu em linha reta, lateralizou, subiu, caiu, subiu, lateralizou, subiu e agora caiu. Vamos ter que analisar se esse preço irá cair ou se ele vai subir. Se aqui em cima é uma resistência, aqui embaixo acaba sendo um suporte. Então, o preço tende a trabalhar nessa região aqui de preço. O preço tende a trabalhar nessa zona de preço aqui, ó. Essa é a expectativa para o SDJPY. Vamos ver aqui GBP-USD. GBP-USD, tem aqui uma LTB, linha de tendência de baixa, primeira região aqui, segunda região aqui. O preço veio aqui primeiro, antes disso, tem aqui e aqui a LTB. O preço caiu, subiu, ficou lateral, bateu aqui, caiu, veio aqui, rompeu, fez aqui um outro topo, caiu, pegou a antiga LTB, que acabou se tornando um suporte, o preço subiu, e rompeu essa LTB aqui. A expectativa é o seguinte, aqui ó, nós temos um suporte. Aqui era um suporte, caiu, passa a ser resistência. Bateu nessa resistência, caiu de novo, voltou aqui e deu uma segurada no preço. E se você reparar, vim aqui mais para trás, olha como o preço foi difícil para essa região de preço. Ó. Segurou aqui, segurou aqui. Quando segurou aqui, caiu, bateu aqui, caiu, bateu, lateralizou, subiu. Fez aqui esse padrão, chegou aqui, ó, respeitou essa região, subiu e ficou enrolando aqui de novo, para depois vir cair, bater nessa região de preço novamente, cair, bateu nessa região de preço e vamos ver o que vai acontecer agora.
E eu vou acabar entrando numa operação aqui, já que aqui é uma região difícil de sair. Eu vou entrar numa operação, vou clicar aqui na boleta, eu vou entrar numa operação de venda. Essa operação de venda, a ordem vai aparecer bem onde estiver essa linha vermelha. Então, vou colocar aqui, ó. Já vou colocar 0,10. Vou colocar aqui, ó, 0,10. E vai se tornar provavelmente um swing trade, porque vai passar do dia de hoje para o dia de amanhã. E vou fazer o seguinte, vou diminuir aqui o zoom. Onde que eu vou posicionar o meu stop loss? Vou deixar bem curto. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar ele bem aqui assim, mais ou menos. Não, vou deixar aqui, ó. Por que que eu vou deixar aqui, ó? $50 negativo. Por conta desse topo aqui, ó. Então, eu vou deixar ele em cima desse topo. Onde será o meu ganho? O meu ganho deve ser um pouco menor. Vamos ver. Então, eu peguei aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Pegando a retração de Fibonacci, vou vir aqui nesse fundo e vou traçar até aqui em cima. Estou apostando numa retração do preço, que o preço ele recue um pouco. O meu ganho, eu vou colocar em 50% da FIBO. Eu vou vir aqui na minha entrada da operação, eu vou passar o mouse em cima, vou clicar, segurar e arrastar para baixo, até 50% da FIBO, e vou soltar. Caso o preço ele venha e passe essa linha aqui, vai ser o meu ganho, $39,90. Para acontecer esse meu ganho, eu vou aumentar aqui o zoom para você entender. Deixa eu apagar tudo isso. Para acontecer o meu ganho, essa linha verde do preço, ela vai ter que passar essa minha linha pontilhada aqui, ficando aqui nesse nível. Ficando aqui nesse nível, a linha verde, ficando aqui nesse nível. Aí que eu vou ter o ganho nessa operação. Essa minha operação tá para ter um ganho, deixa eu ver de quantos pontos. Vou clicar, segurar e arrastar até aqui. São 399 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou colocar aqui, mover perda máxima, é o trailing stop que eu estou fazendo. Vou vir aqui, personalizar. Lá está 399 pontos, correto? Vou deixar aqui, ó, 290 pontos. Mover perda máxima, 290 pontos. Vamos ver o que é escrito aqui, o que é esse trailing stop? Também conhecido como trailing stop, é um método para mover automaticamente o nível da perda máxima, stop loss. Nível de trailing stop mínimo para GBP/USD é de 0 pontos. Eu vou colocar aqui, então, 290 pontos e vou dar um OK. Isso que eu fiz agora, então, chama-se, vou colocar aqui em cima, trailing stop. Vou deixar aqui. Tá 290, correto? Deixa eu ver onde dá aqui, 290. Daqui para cá, 290, vai dar mais ou menos aqui. O que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui. Essa minha barra vai ter 290 pontos. 290 pontos. Está aqui. Se caso essa linha verde passar a extremidade dessa barra, o meu stop loss que está aqui em cima, automaticamente ele vai jogar aqui para baixo. E a cada 290 pontos que ele caminhar, esse trailing stop ele vai vir mais para o positivo. Vai fazer algo parecido com o break-even. Lembra que o break-even jogava o stop loss no 0 a 0 ou um pouquinho no positivo? Caso a operação for indo para o lado positivo, o stop loss ele vem baixando automaticamente. Então, aqui, ó, vamos dizer que essa linha verde aqui do preço, ela alcance aqui. Quando ela alcançar aqui, o meu stop loss, que está aqui em cima, com uma perda de 50, esse stop loss ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para o 0 a 0. E se caso a operação voltar, daqui voltar para cá, a operação vai acabar no 0 a 0. Caso o preço ele desça um pouquinho mais, repare que daqui para cá tem uma certa distância, tem uma distância de, vamos ver certinho, de 47 pontos, 40 pontos. O que vai acontecer? Esse daqui, ele vai descer junto. Ele vai descer para cá, eu vou colocar para cá para você visualizar. Então, vai descer junto até alcançar o ganho. Até alcançar o ganho. Ou se o preço voltar, vai voltar com stop loss, mas vai ser um stop loss positivo. É assim que nós utilizamos
o trailing stop. E você pode observar que eu entrei numa venda e, porventura, esse preço ele já veio aqui para baixo. Eu vou abrir aqui o histórico e você vai ver que essa operação ela já está positiva. 4 dólares positivo já está essa operação. R$ 20 já positivo. E vou deixar, se caso voltar, serão 50 dólares de perca. E se caso alcançar o meu alvo de ganho, serão 39 dólares de ganho. E é assim que nós vamos utilizar o trailing stop. Eu vou dar o zoom de novo. Eu quero colocar aqui, ó, 290. E vou deixar aqui para quando nós for olhar amanhã ou na próxima aula. Eu quero ver, espero que já seja amanhã, eu quero ver como que essa operação aqui, ela terminou. Se vai ter vindo para o ganho ou se vai ter ido para o loss. Isso, eu entrei nessa operação baseado em quê? Baseado nesse suporte e resistência aqui. Porque aqui, ó, o preço ele foi difícil passagem, aqui também foi difícil passagem, aqui também foi difícil passagem e aqui também foi difícil passagem. E teve aqui também, ó, difícil passagem. O que é difícil passagem? Ele chegou aqui, segurou, caiu. Quando subiu, não, ele subiu para cá, mas ele não subiu de uma vez. Ele chegou aqui, descansou um pouco para depois subir e ficou nessa região e foi. E depois, quando voltou, ele bateu, subiu, bateu, segurou nessa região. E aí ele caiu novamente, subiu, bateu, caiu. Desceu até aqui, subiu novamente, bateu e por enquanto está caindo. Resistência. Onde tem resistência aqui? Pode ser uma resistência aqui, vai ser lá em cima. Aqui que era um suporte, ficou lateralizado, consolidado, passou agora a ser uma resistência, porque o preço está trabalhando abaixo. Uma outra resistência ou suporte e resistência, vou deixar aqui. Outra região é aqui. Por que aqui? Ó, difícil passagem nessa região. Vamos ver o suporte. E o suporte vai ser aqui embaixo. E foi difícil para ele passar aqui também. Ele fez o negativo, fez o positivo e ficou assim a operação. E vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E na próxima aula, a gente vai ver o que estará acontecendo. Obrigado por você ter assistido essa aula. Um abraço, até a próxima.